O que não deu certo nos meus estudos no terceiro período de odonto. Esse é o título do vídeo e hoje eu vim compartilhar com vocês algumas experiências minhas dentro da faculdade, agora no terceiro semestre, o que deu certo, o que não deu, como lidar com certas coisas. O vídeo é um vídeo muito especial que eu fiz com muito carinho para vocês, de uma forma mais íntima mesmo, compartilhando o que eu realmente achei, como eu realmente me senti sobre os meus estudos, sobre minha vida pessoal e várias outras coisas. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para sempre receber toda vez que eu postar vídeo novo. Logo quando terminou a primeira unidade e o cansaço começou a aparecer e a rotina começou a apertar, eu comecei a perceber que meus estudos já não eram tão eficientes quanto necessitavam ser. Não somente por desempenho em provas, mas também questão de conhecimento mesmo. Eu estou em um curso que existe um vasto conhecimento a qualquer momento e eu reconheço muito a importância disso para ser uma boa profissional e para conseguir atender meus pacientes da melhor maneira possível. Por isso que quando eu estudo, não é somente para poder fazer uma prova ou para qualquer coisa do tipo, mas eu tenho certeza que tudo que eu estou estudando aqui e agora, eu vou levar para o meu futuro e eles vão me servir muito no futuro. E eu comecei a perceber que os meus estudos não estavam atendendo esses requisitos que eu acabei de falar para vocês. Então, a primeira coisa que eu fiz foi algo pequeno, que foi comprar materiais novos. Lá para metade da faculdade, eu comecei a perder um pouco esse interesse por papelaria, mas depois, vendo essa necessidade, eu achei que foi um impulso legal que eu tive, que inclusive me ajudou bastante a ter coisas novas e me organizar melhor. Eu tendo cores, fazendo color code para cada matéria, fora que esses marca-textos eu sempre tive muita vontade de ter. E eu tive a oportunidade de comprar. Eu comprei algumas canetas também. Então esse foi o primeiro passo. Foi um passo pequeno, mas eu reconheço que foi de grande ajuda para mim. Principalmente para eu conseguir fazer minhas anotações, tentar fazer resumos mais esquematizados ou tentar fazer métodos de estudos mais bonitos visualmente que eu conseguisse lembrar mesmo. Então, aí tá o pentest para vocês. Eu sinceramente amei as cores e inclusive comprei um lápis de escrever que apaga vermelho, que é a coisa mais linda. Nesse semestre, eu concentrei minhas energias em dois principais meios de estudo. O estudo que eu considero passivo, que é exatamente esse que está passando aí agora, onde eu lia ou ouvia algum tipo de conteúdo e fazia anotações o mais sucintas possível para que eu realmente memorizasse. Então, eu lia o conteúdo e somente escrevia o que eu entendia. Isso me ajudou bastante, foi um método que eu gostei bastante, porém ele não foi o melhor de todos. Sendo sincera, é um método que exige muito de você, exige muito trabalho e eu não tenho um desenvolvimento muito bom em fazer esse tipo de resumo digitado. E até mesmo digitado, minhas mãos doíam quando eu tentava fazer alguma coisa, tentava fazer algum trabalho e tudo mais. Então, não foi um dos melhores métodos para esse semestre, embora ele tenha sido classificado por mim como o meu de melhor aprendizado, tanto
as provas que eu usei esse método, eu me saí muito melhor do que as provas que eu não utilizei. Tanto que eu estou estudando aí para uma prova de farmacologia e foi um estudo muito proveitoso, foi muito bom de poder estudar assim. Porém, nem tudo é perfeito. E em algumas outras matérias eu acabei utilizando, não somente outras matérias, mas enfim, ao decorrer das unidades eu ia me organizando e tentando fazer alguns métodos de estudo diferentes. Então, se eu não me saía muito bem com o método de estudos na primeira unidade, eu tentava outro e tentava complementar, mesmo esse que eu tinha. E o segundo método de estudos que eu utilizei muito foi o metodologia ativa, que me ajudou bastante, porém eu acabava procrastinando muito. Então eu não conseguia estudar o conteúdo todo. E quando eu chegava para poder fazer as provas ou fazer alguma atividade, alguma tarefa, eu nem sempre conseguia lembrar todo o conteúdo, porque eu começava muito inspirada e chegava do meio para o final, eu não conseguia me concentrar mais, não conseguia entender mais a matéria e mesmo me auto-explicando isso, parecia que as coisas não entravam. O método de repetir muitas vezes, falar em áudio e tudo mais, e acabava que eu não conseguia estudar o conteúdo inteiro. E no final do dia, a conta batia. E eu precisava saber esse conteúdo, eu precisava estar com ele na ponta do meu lápis, na ponta da língua, porque era necessário. A procrastinação também foi algo que me afetou muito esse semestre, não somente na vida acadêmica, mas também em outras áreas da minha vida. Eu acabava deixando para depois, e no final das contas, eu precisava dar conta de todas essas coisas que eram importantes. Eu acabava dando importância somente para uma ou para nenhuma e não conseguia realizar as tarefas por inteiro. Acabava ficando muito tempo no celular ou no notebook e não era um tempo produtivo e também não era algo que eu gostava de fazer. Eu só ficava ali rolando vídeos e passando vídeos, não era uma série, não era um filme, nem nada que eu gostava. E isso implicou muito também na minha concentração. Hoje em dia, nas férias, eu tive um período muito bom de férias que eu consegui me enxergar melhor. E eu percebi que isso me afetou muito e que eu não quero que afete os meus estudos e nem minha vida pessoal, porque ambos são muito importantes para mim e eu não quero deixar nada para trás dessas coisas que eu considero importante e que eu gosto de fazer. A procrastinação tem dessas, faz com que você deixe as coisas que você gosta e somente foca em coisas ruins para você. Mas então tá. E se você falou que se saía bem com esse método de estudos, que você chamou de passivo e que você preferiria ele muito mais papel e papel para poder estudar e se saiu bem, por que você não continuou? Existe uma coisa chamada tempo e nem sempre eu tinha para poder fazer esse método de estudos. Embora o estudo ativo fosse mais rápido, eu não conseguia fazer ele por inteiro, enquanto esse outro exigia muito tempo para eu conseguir fazer. Então eu acabava em um impasse. Eu começava algo e não conseguia terminar e precisava de tempo também para fazer as tarefas da faculdade. Tarefas essas que exigiam uma forma de estudo. Mas como é que eu vou estudar bem feito se eu não tenho um método de estudos que me ajuda? Esse foi um questionamento que eu levei muito durante todo esse semestre e percebi como isso me afeta, como isso afeta o meu rendimento acadêmico e também nas outras áreas da vida, levando em conta que a procrastinação sempre estava lá. Então é muito difícil colocar na balança e se enxergar enquanto você está vivendo esse momento e agora por fora, como eu
realmente vejo e tô tentando trabalhar isso da melhor forma. E no final do semestre, qual foi o resultado disso tudo? Com certeza não foi o que eu esperava. E da mesma forma que eu comprei canetas, comprei marca-textos, eu decidi mudar meu ambiente. Nesse dia eu fui estudar na biblioteca para essa prova de farmaco e eu estava usando essa metodologia que eu falei para vocês. Porém, com outro ambiente, eu consegui me concentrar melhor e isso me ajudou bastante. É uma das coisas que eu pretendo fazer esse semestre, mudar mais meus ambientes de estudo e tentar organizar melhor meu tempo. Eu percebi que o tempo é algo muito importante e lidar com as frustrações também é. Às vezes eu não estava muito bem para poder estudar, às vezes eu não me saía muito bem em uma prova a ponto de eu conseguir continuar estudando. Mas eu preciso estudar, eu preciso enfrentar os meus medos e preciso enfrentar essas dificuldades. E foi nas férias que eu comecei a pensar um pouco mais em mim mesma e não somente no qual eu posso oferecer academicamente falando ou nas outras áreas da minha vida. Eu preciso começar a pensar no que eu gosto, no que eu não gosto e melhorar não somente nessa área acadêmica, mas como pessoa mesmo. Essas férias foram muito boas para eu poder descansar, para eu conseguir colocar a cabeça no lugar, editar vídeos e dedicar mesmo meu tempo às coisas que eu gosto. Eu tô pesquisando alguns métodos de estudo e pretendo utilizar eles para ver qual eu vou me sair melhor. No final das contas, não vai adiantar ficar insistindo no mesmo erro. Então eu tô disposta a tentar mudar, tô pesquisando, tô estudando muitas coisas, tô fazendo realmente coisas que eu gosto de fazer, tô aproveitando o meu tempo que eu dizia, por exemplo, que eu não tinha para ler ou para poder assistir filmes, para poder fazer isso. E eu pretendo na minha faculdade esse semestre aproveitar o máximo academicamente, ainda mais que avançando agora por semestre, eu tô observando a realidade mesmo da profissão e eu tô amando tudo isso, mas também eu tenho que ter noção que existem momentos para ter o lazer e ter o lazer de uma maneira correta. E além disso, as obrigações também. Eu pretendo me organizar de uma forma diferente que eu me organizei no ano passado. Pretendo também aproveitar meu tempo e organizar tudo isso. Colocar na balança todas as áreas da minha vida e fazer com que elas sejam as melhores possíveis, não somente para que eu seja mais uma pessoa que faça 1 milhão de coisas, mas que eu consiga fazer as coisas que eu tenho por obrigação, mas que não chegue no final do dia e eu fique extremamente cansada de fazer as coisas que eu não quero fazer e ficar procrastinando o tempo inteiro. Acho que tudo é muito um aprendizado e esse vídeo foi feito muito para eu refletir sobre isso. Existem algumas coisas que irão mudar e existem algumas coisas ainda que precisam mudar. E eu acho que estar disposta a fazer isso acontecer é o primeiro passo. Não existe uma fórmula mágica para você simplesmente começar a estudar e sair muito bem, conseguir estudar, fazer tudo o que você quer e tudo que você tem obrigação, mas existem tentativas e erros. Então eu estou disposta a tentar de uma maneira diferente, mas que não seja diferente ao ponto de eu não conseguir sustentar. Existem muitas rotinas que as pessoas começam e não conseguem terminar, porque elas são muito agressivas para o que você vive. Então eu vou começando essa mudança aos poucos
e espero compartilhar com vocês cada etapa da minha vida e o que eu tô vivendo e tudo mais. Eu tô com grandes expectativas para esse semestre, grandes mesmo, para que eu consiga fazer a minha manutenção da minha paz e conseguir conciliar tudo muito bem. Além disso, é muito importante também sentar e parar um tempo e pensar o que deu certo, o que não deu certo, o que deu certo que não me fez bem e o que não deu certo que me fez bem. Existem muitas coisas e muitas vertentes a serem analisadas e observadas. Nada pode ser negligenciado, porque todas as coisas que nós passamos foram importantes para construirmos quem nós somos hoje. E com essa linha de pensamento eu quero entrar nesse semestre e ser a minha melhor versão possível, mas no que eu posso ser, não fazer o impossível que eu não vou conseguir manter a longo prazo. De tudo isso, muito obrigada por assistirem esse vídeo. Eu resolvi fazer um vídeo com uma pegada um pouco mais diferente. Eu aproveitei essas férias para poder fazer uma autoanálise e uma autorreflexão sobre meus erros, meus acertos, sobre quem eu sou, sobre quem eu quero ser e como eu posso ser essa pessoa. E é isso, pessoal. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. O canal é uma coisa que me ajuda muito a me desenvolver melhor, a parar um tempo e analisar. Além do que é algo que eu gosto muito de me gravar estudando, de editar esse tipo de vídeo. É um tipo de conteúdo que eu consumo muito e poder produzir eles para vocês, me esforçando para ter a melhor qualidade possível, não somente de imagem, de áudio, mas também de conteúdo, é muito importante. Então é isso, muito obrigada por vocês estarem aqui e acompanharem o meu tempo, mesmo com eu sumindo ou voltando algumas vezes, por mais que não, a faculdade em tempo integral é bem puxada, mas eu tenho altas expectativas para esse semestre e espero conseguir realizá-las da melhor forma. E espero que vocês estejam comigo e que também se desenvolvam comigo. Deixem aqui nos comentários algumas coisas que vocês querem melhorar esse ano e algumas coisas boas que vocês fizeram no ano passado, para uma autorreflexão também. É isso, um beijão, amo vocês e tchau, tchau!